dia a todas. Estamos aqui na nossa RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, todas as manhãs no programa Projeto de Vida. Projeto de Vida que começa agora às 10h06 e nós vamos até às 11h e pouquinho. Geralmente o horário certo é das 10 às 11 e aqui o assunto é Projeto de Vida, programação existencial. Você já parou para estudar ou para refletir esses dois temas? Bom, vamos fazer um aquecimento, né? Ou seja, o que se destina esse programa? Primeiramente, ele é patrocinado pela Apex, que é uma Associação Internacional da Programação Existencial. E qual que é o objetivo da Apex? É justamente fomentar, divulgar, esclarecer sobre a questão básica, que você tem alguma programação, tem alguma missão, tem algum objetivo de vida? Bem, para isso, nós temos que avaliar algumas premissas e fazer algumas reflexões básicas. Só para a gente entender um pouquinho, você que está sintonizando agora na Rádio RCI, entendendo qual é o objetivo desse programa. Então, nós trazemos aqui pessoas para serem entrevistadas, depoimentos, né, que são às vezes gravados, e então temos diversos blocos que o tema central é justamente essa reflexão da valorização da vida humana, valorização dessa existência. E a gente parte de um pressuposto, né, com uma base filosófica de uma ciência chamada conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência nova, teve um propositor, o professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira, ele já passou pela morte biológica, mas a gente admite que a existência dele continua. Então, dentro da filosofia da conscienciologia, a gente percebe que a vida humana ela é apenas uma oportunidade de aprendizagem. Então, nós vamos continuar existindo após o descarte desse veículo rústico, que é o veículo corpo físico, corpo humano. A gente percebe que, além desse corpo humano mais rústico, animal, né, animalesco, nós temos outros veículos mais sutis. E se a gente for analisar, isso não é uma coisa assim tão nova, porque no Oriente, né, a gente percebe que existem algumas outras filosofias que também estudam outros corpos. Eu vou até falar, e vocês devem saber alguns. Por exemplo, chakras. Então, um corpo de chakras, que é chamado holochakra, ou corpo energético. Então, é muito estudado no Do-In, no Shiatsu. Então, se a gente for estudar quem se vale de acupuntura, ele tem a ver com o processo de estudar os meridianos, os condutos energéticos, né, que tem relação com o corpo físico, mas participa e coexiste com o corpo físico com esse corpo energético. Então, quando a gente percebe que a pessoa dá uma agulhada, ela mexe com um ponto específico ali, aquele ponto específico, aquele mini chakra ou aquele ponto nevrálgico, ele está relacionado ao corpo energético. E esse corpo energético, ele não tem se a gente for analisar, não existem esses condutos no corpo biológico. Tá? Não existe essa malha no corpo biológico, mas no Oriente, os chineses já usavam essa questão de até diagnosticar doenças, e existem diversas situações que são estudadas através desse corpo energético. Tanto que a palavra Qi, né, que estuda a energia, também é avaliada há muitos séculos, muitos milênios, na verdade. Além desse corpo, né, que é um corpo energético, nós temos um outro corpo mais sutil, que é o corpo que na Conscienciologia denominamos psicossoma, que é um corpo, na verdade, emocional. Esse corpo emocional, na literatura do livro Projeciologia, que foi feito pelo professor Valdo, ele narra que tem mais de 100 nomes esse corpo. Então, a própria psicologia usa um determinado nome para ele. Então, a gente percebe que no Egito Antigo usava-se um nome que era o Ka, ou seja, que corpo era esse? O corpo em que, quando a pessoa ela passa pela morte biológica, ela apresenta um outro corpo mais sutil.
também percebido em experiências da quase-morte ou projeções, experiências fora do corpo. Então, quem quiser estudar sobre EQM, experiências fora do corpo, em que a pessoa ela se vê fora, né, ali, às vezes numa situação grave de acidente, ela se vê fora do corpo, ou quando a gente até vê aqueles filmes em que se percebe que vê-se uma pessoa que já passou pela morte biológica, principalmente aqueles indivíduos clarividentes, eles estão vendo aquele corpo que é o corpo, o corpo emocional, que é um corpo tão real quanto este biológico. Por isso que a gente admite também, em algumas experiências parapsíquicas, que há pessoas que passam pela morte biológica e acham que estão ainda vivos no corpo biológico, porque eles veem que tem um corpo de, né, eles sentem uma para-mão, um para-braço, um para-corpo, só que esse para-corpo, o para é denominado além de, né, uma expressão que é estudada desde lá da parapsicologia. Então, essa condição do para-corpo é o corpo emocional, que nós denominamos de psicossoma. E existe um quarto corpo, que é um corpo também muito estudado, e eu vou falar o nome e vocês já vão saber, já ouviram falar de nirvana ou samadhi. Então, essa condição do nirvana ou samadhi, ele leva a uma experiência da expansão da consciência, né? Essa expressão tem a ver com a expansão da consciência, e a expansão da consciência, ela é justamente justificada pela presença deste corpo, que é um corpo mental, é um corpo que é chamado, é um corpo das ideias. Ele é um outro para-corpo, mas ele é muito mais sutil do que o corpo das emoções. Então, quando a gente estuda, e vocês podem pesquisar na internet, vocês podem estudar sobre o que é nirvana, né? O que é o samadhi. Então, a gente percebe que tem até esse grupo de rock, né, muito conhecido, que chamado Nirvana, ele se expressa, ele vai mencionar justamente sobre essa experiência, né, experiência parapsíquica que a gente estuda, que é um corpo mental. Agora, por que a gente fez essa introdução? Para você entender que este programa, a gente tem esse pressuposto de que nós admitimos que você é muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Logo, muitos humanos, muitos de nós, já fez o quê? Algum nível de planejamento antes da vida humana para executar, para realizar, para materializar aqui. Inclusive, fazendo algumas escolhas, quando possível, de escolher quem são os pais, qual o país em que você vai nascer e assim vai. Ou seja, a próxima vida humana, além desta, pode ter diretrizes. A pergunta é, você segue as diretrizes da sua programação? Quem tem essa programação? Ou você sente desvios? E esses desvios, eles vão gerar algumas sensações. Por exemplo, o vazio existencial. Ele pode gerar uma sensação de incompletude, de que está faltando alguma coisa, ou que há algo por realizar. Existe uma meta de vida a ser cumprida. Existem desejos, objetivos que têm ali um nível de, às vezes, nível consciente ou inconsciente, que você tenta buscar e realizar. E basicamente o programa Projeto de Vida é a gente estar lúcido para essa realidade e de alguma maneira buscar a nossa felicidade até certo ponto, fazendo aquilo que nós devemos, nos comprometemos a fazer. Tá? Então é por aí. Para isso, nós teremos hoje, entrevistas, nós vamos entrevistar daqui a pouco a Larissa Impérico. A Larissa ela vai falar sobre um tema que tem a ver com essa minha abordagem inicial, que é parapsiquismo e programação existencial, ProExis, programação existencial, que é o projeto de vida. Por que parapsiquismo? Porque tem muitas pessoas, você já ouviu falar que elas têm um sexto sentido? Na verdade, a gente percebe que todo mundo tem esse parapsiquismo, esse sexto sentido, ou seja, sentidos além dos 5 que nós acabamos admitindo que são os sentidos biológicos, né? Então a gente vai discutir sobre esse assunto com a Larissa e ela vai explicar para a gente, uma pesquisadora, ela está em Londres e justamente nós vamos estar conversando com ela, ela já está aqui no ar, conectada conosco. Também temos uma pergunta do dia, e a pergunta do dia de hoje, nós sempre jogamos no ar,
Uma pergunta que é, a partir de uma autogestão existencial, quais seriam as 8 áreas existenciais da vida que uma pessoa que planejou uma existência, que nós denominamos de intermissivista, ela deve ter feito antes de nascer? Nós vamos responder isso lá no final, mas para você já ter uma ideia sobre essa autogestão, vamos escutar o Caio Polizel, é um pesquisador sobre autogestão, e ele vai, justamente no momento de autogestão, dar uma palavra conosco. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre público de assistência, ou público-alvo assistencial, ou, como eu escrevi no verbete, defendido por mim, público-alvo interassistencial pessoal. Você sabe o que isso significa? Então vem comigo, vamos entender um pouco mais este tema. Bom, como definição, o público-alvo interassistencial pessoal é o segmento composto de consciências intra- e extrafísicas, prioritárias a serem atendidas pela consciência humana, pela pessoa, em virtude da especialidade da consciência e dos vínculos existenciais seriexológicos. Com qual objetivo? A fim de eliminar conflitos, rastros e interprisões do passado ou ampliar os acertos evolutivos. Então, o tema público-alvo interassistencial pessoal, ele pode ter como sinônimo o conjunto de assistíveis pessoais prioritários. Então, são aquelas consciências com as quais nós temos uma boa entrada e que podemos chamar de uma audiência interassistencial, ou uma para-audiência, ou uma plateia assistencial, ou para-plateia. Todos esses temas são relacionados a uma inteligência focada na proexis. Nós poderíamos usar como fatos que embasam este tema um padrão qualificado e autolúcido de assistência para um grupo específico, ou também a intencionalidade de resgatar um público prioritário. Como eu tenho especialidade em algo, eu vou atender aquele público o qual eu tenho conhecimento para tal. E também uma boa representação de fato que embasa este tema é a consciência possuidora da chave mestra capaz de abrir, entre aspas, e clarear o entendimento daquela consciência assistida. Então é bem este enfoque. Eu posso assistir as consciências com as quais eu tenho a chave mestra para abrir e entrar e esclarecer. Podemos usar um código de prioridade pessoal para embasar o público-alvo também e fortalecer esta temática. Como exemplos, e pensando na exemplologia do verbete, nós podemos citar o público-alvo interassistencial pessoal intrafísico, que é aquele grupo de consciências intrafísica às quais nós podemos assistir, e o público-alvo interassistencial pessoal extrafísico, que estamos falando do segmento parasocial, que é composto de consciências extrafísicas necessitadas de assistência e, de novo, que nós temos a habilidade e os conhecimentos necessários para o esclarecimento. Na caracteriologia do verbete, eu ressaltei 5 tópicos que têm a ver com as estratégias de comunicação. E é muito importante a gente entender estes tópicos, que são os elementos básicos do processo de comunicação. Então, nós temos o assistente, que é o praticante da ação lúcida de emitir um esclarecimento aos seus assistidos. Nós temos o próprio assistido, que é aquele que recebe o esclarecimento proveniente de quem está assistindo a ele. Então, é a consciência alvo da assistência. Nós temos o canal. Toda a comunicação, ela envolve o meio onde a mensagem será transmitida, podendo ser físico ou extrafísico, a depender de qual é a consciência que você está assistindo. Nós temos o quarto elemento, que é a mensagem, que é o objeto assistencial. Ele representa o conteúdo, os esclarecimentos transmitidos pelo assistente e recebidos pelo assistido. E eu tenho o código, que é o último elemento e que representa a codificação da assistência utilizada no processo interassistencial. Poderíamos falar de vários outros temas, mas eu vou abordar aqui a taxologia, que enfatiza sobre a ótica da interassistência,
uma listagem com 9 aspectos que respeitam e são correlacionados ao limite dessa interassistência. Eu vou enfatizar 3 deles. A competência, que é fundamental, o uso máximo da competência do assistente. O fôlego, que é o respeito ao fôlego evolutivo do assistido. E a TARES, maior compreensão e esclarecimento máximo ao assistido. E eu enfatizei ainda um item chamado amparadores, falando que quanto maior for a proximidade junto à equipe de amparadores especialistas, maiores serão os ganhos auferidos no desempenho assistencial aos grupos específicos de assistidos. A frase enfática eu estou fechando aqui como especialistas são desafiados para aplicar a inteligência evolutiva máxima no esclarecimento ao público-alvo pessoal, possibilitando efetuar resgates, limpar rastros e ou ampliar acertos. E então, você que está me ouvindo, já mapeou o público-alvo de sua assistência? Conhece de modo preciso sua equipe técnica de amparadores extrafísicos? Por hoje é isso, eu fico por aqui, boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. É isso daí, agradecemos o Caio pelo Momento Autogestão, muito bacana. E vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui com a Larissa Ipérico falando sobre o tema parapsiquismo e programação existencial. Aguarde. E aqui voltamos, estamos na minha, na sua, na nossa RCI, são 10 horas e 24 minutos. E o nome é André Chataloff, estamos no programa Projeto de Vida, na RCI, aqui transmitindo diretamente de Foz do Iguaçu. O programa ele é patrocinado pela APEX, a Associação Internacional da Programação Existencial. Para quem conhece aqui na nossa região, nós estamos dentro de um campus, né, ou seja, APEX, dentro de um campus que é chamado CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. Hoje está fechado, mas geralmente, inclusive, é aberto para o público, onde lá tem uma grande biblioteca, mas não só biblioteca, nós temos o que a gente chama de holoteca, que são uma coleção de diversas coisas, desde gibis, desde conchas, desde artefatos do saber de uma maneira geral. É muito interessante, né? E vocês sabem que esse projeto, né, a Holoteca, ele tem uma base da comunidade, né, cosmoética, conscienciológica internacional. Essa comunidade ela vai fazer um mega centro cultural aqui na região. Então prepare-se, em breve nós teremos um mega centro cultural, que é um espaço muito grande, desenhado pelo Oscar Niemeyer. Então é uma obra, é uma iniciativa, vamos dizer assim, do voluntariado, a gente tem que reforçar isso, não é nem uma iniciativa de governo, não é uma iniciativa do Estado e nem de uma empresa especificamente, mas sim do voluntariado que gosta, que quer que as coisas vão para frente, quer estudar os artefatos do saber e desenvolver a consciência, eu, você, todos nós. Esse é o grande objetivo desse megacentro. E vamos aqui falar, né, com a Larissa Impérico. Larissa, tudo bem, Larissa? Como que vai? Tudo bom, André? Muito feliz de estar aqui de novo com você. Muito bem, nós que agradecemos. Você está falando diretamente de onde? Londres, Reino Unido. Como que está aí o ambiente, a temperatura? Está 27 graus, hoje está bem quente aqui. E tá todo mundo na grama, que nem jacaré, não é isso? Verdade. Tomando banho de sol. Agora, Larissa, você vai trazer para a gente o tema parapsiquismo e programação existencial. Eu vou apresentá-la rapidamente. A Larissa Impérico, ela é advogada, mestranda na Birkbeck University of London, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e reside lá no Reino Unido, em Londres. Conheceu a Conscienciologia em 2009, voluntária da Conscienciologia desde 2014,
voluntária da Apex também desde 2018 e docente desde 2020. Para começar a esquentar os motores, Larissa, o que fez você se interessar por esse tema de parapsiquismo? Então, André, eu tinha fenômenos desde a infância, né? E dos mais diversos fenômenos, assim, e isso me intrigava muito. Naquela época eu não entendia. Então eu tinha muito medo dessas realidades, dessas coisas que se apresentavam para mim. Que tipo de fenômenos? Um motivo, por exemplo, clarividência, né? Perceber consciências que já não têm um corpo físico, né? Projeções lúcidas, então a saída do corpo e perceber certas coisas com muita nitidez, com muita clareza, perceber as energias dos ambientes, então perceber que um ambiente é pesado, que um ambiente está estranho, que tem alguma coisa errada, né? Ter esse tipo de coisa era muito comum para mim. E eu, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu decidi estudar a ciência Conscienciologia. Então, me foi indicado como uma forma de me ajudar a entender esses fenômenos que eu tinha desde pequena, né? Se a gente for pensar, né, Larissa, em múltiplas culturas, inclusive a brasileira, a gente fala muito de energia, muito axé, né? Além do chi, a gente vê os desenhos animados que mexem muito com o processo da bioenergia também. Então isso, só que é um assunto tabu, né? Porque as pessoas acabam achando que aquilo é muito distante e tal, mas a gente percebe que faz mais parte da realidade nossa do que muitas pessoas imaginam. Agora, esse tema para você, né? Todos temos então esse parapsiquismo de alguma maneira? Então, o parapsiquismo, André, ele é uma habilidade ou capacidade da consciência, de perceber outras dimensões, de perceber os veículos de manifestação, de perceber as energias. Nós todos temos algum nível de parapsiquismo, tá? Ele é um sentido como qualquer outro. A diferença é que as pessoas têm diferentes tipos de parapsiquismo, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, a clarividência, que eu acabei de citar, pessoas que têm facilidade de ver consciências que não têm um corpo, ou consciências fora do corpo. Isso se chama clarividência. A gente tem também a clareaudiência, que é quando a pessoa consegue ouvir consciências que não têm um corpo, consciências fora do corpo. A gente tem a projeção lúcida, então a pessoa sai do corpo de noite, ela dorme, ela sai do corpo e ela experiencia coisas em outra dimensão. Né? Isso também é uma habilidade. Retrocognição, você lembrar de existências pretéritas suas, de outras vidas, vidas passadas. Então a gente tem diversos tipos, né? A psicometria, que é a leitura energética de ambientes, de pessoas. Então tudo isso são tipos de parapsiquismo. Mas todos nós temos algum nível de parapsiquismo, sim. Ele só é diferente um do outro. Então o meu, por exemplo, vai ser provavelmente diferente do André e da pessoa que está nos escutando, porque a gente teve diversas experiências como consciência e diversas existências. Então a gente desenvolveu isso de uma forma diferente. Legal. E a gente pode dizer que também animais têm algum nível de parapsiquismo? O que você acha? Eu acredito que sim, André. Eles são bem sensíveis e, principalmente, por exemplo, eu tive gatos, né, durante a minha vida. Assim. Então a gente percebe que os gatos, eles são muito sensíveis. Às vezes eles não gostam de determinada pessoa. Eles demonstram alguma coisa. Se você está chateado, o gato acaba ficando também chateado, né? Se você tem, por exemplo, uma dor em algum lugar, o gatinho fica ali naquele local. Tem dor de cabeça, ele fica perto da cabeça. Se tem dor de barriga, ele fica ali. Então, eu acredito que os animais têm também nível de parapsiquismo. É interessante, né? Então, se a gente for avaliar, Larissa, a gente pode colocar como hipótese que as pessoas que mexam, né, com os animais, que interajam, que mexam com plantas, a natureza, talvez eles acabem percebendo essas variáveis parapsíquicas, mas não dão esses nomes, né? Eles acham que é uma coisa só diferente, alguma coisa do dia a dia e não dão determinada importância. Você acha que pode acontecer isso? Eu acho que sim. Eu acho que tudo isso predispõe à abertura do holochakra da pessoa, né? Então, ela lidar com outras existências, como animais, plantas, né? Animais subhumanos, a energia imanente, tudo isso é uma abertura holochacral da pessoa, como o André explicou no início, né? Os chakras, as energias. Então, tudo que predispõe à abertura vai ajudar a pessoa a ter os fenômenos parapsíquicos também. Agora, vamos pensar, por que seria importante a gente estudar e entender esse parapsiquismo?
Olha, André, o parapsiquismo ele é uma ferramenta, né? Ele é uma habilidade da consciência. Então, ele é muito importante para a gente, não só com relação à ProEx, como a gente vai falar depois, né? Mas ele é importante para a gente viver a vida como um todo. Então, uma pessoa que não tem parapsiquismo é como se ela fosse cega multidimensionalmente, ela não tem uma perna. Então, determinadas coisas ela não vai alcançar, ela não vai conseguir compreender, ela não vai conseguir fazer determinadas coisas. Por exemplo, quando você faz uma tarefa assistencial, tem uma equipe com você, né? Uma equipe extrafísica de amparo de função. A pessoa que não tem parapsiquismo, ela nem consegue perceber isso às vezes, né? Às vezes ela pode até se colocar numa situação, por exemplo, num ambiente bem ruim, bem degradado patologicamente, em energias, em que aparentemente está tudo bem, mas ela energeticamente está se colocando numa situação ruim ali, né? Então o parapsiquismo ele tem muita coisa boa para nos trazer, ele é uma baita de uma habilidade que não é valorizada na nossa sociedade, né? Eu acho que já está mais do que na hora da gente falar sobre isso. Sim. Eu acho que tem muito processo, né, do estudo do parapsiquismo que foi banalizado, até com relação ao processo do ilusionismo, né? Então as pessoas deram muito assim descrédito para o processo parapsíquico através desse processo dos charlatões, assim, né, querendo ganhar dinheiro com esse processo. Mas eu não sei, Larissa, se você vê dessa forma, mas eu percebo muitas vezes esse processo da troca energética em coisas simples, por exemplo, no aperto de mão, ou às vezes num próprio olhar, ou também numa coisa que o pessoal está sentindo muita falta, sentiu na falta da pandemia, né? Que é o processo do abraço. Quando ocorre ali um abraço, você sabe quando o indivíduo ou aquela pessoa ela está brava com você, porque é como se a gente não sentisse a troca daquela energia. Né? É como se ela não recebesse aquilo que você está oferecendo e vice-versa. Então a pessoa fala assim, não, você está estranho. Como que é isso? Como que você diz que eu estou estranho? Então você sente alguma coisa, né, que está diferente naquele processo que é um ato simples. Né? Você vê por aí também Sim. que a gente pode ver esses pequenos sinais? Ah, com certeza, né, André? E também, por exemplo, às vezes a gente pensa numa pessoa, a pessoa liga, né, isso é parapsiquismo, a gente tem um sonho e aquela coisa do sonho acontece. Então, tudo isso são parapsiquismos do dia a dia. Às vezes a gente fica esperando um show, uma coisa super, né, assim, revolucionária, e o parapsiquismo ele está no nosso dia a dia, nessas mini coisas, na nossa rotina, em como a gente lida com as pessoas, né? Então, para a gente estar um pouquinho mais atento a isso, né? Porque a gente, às vezes, meio que não dá muita atenção a essas coisas, né? Agora, a gente pode perceber que tudo que é estranho, tudo que é diferente, às vezes levanta aquela condição do medo, né? Que é o processo até de bicho nosso, né? Insegurança, medo. O que você sugere para que a pessoa, na verdade, desdramatize essa condição? Sim, André, o medo ele é bem comum e eu acho que a nossa sociedade é muito engraçado se a gente para pensar, né? Porque ao mesmo tempo que a sociedade refuta a existência disso, de outras dimensões, de outros veículos, ela paradoxalmente alimenta o medo das pessoas dessas coisas. Então, na verdade, se não existe, por que eu teria medo, né? Mesmo fica aqui a questão. Não tem muito sentido, né? Mas é bem comum de acontecer, sim. Eu acho que a gente deve naturalizar esses fenômenos. Então, uma coisa que funcionou para mim, né, como eu falei para vocês, eu tinha essas experiências, eu não entendia essas experiências, eu ficava com medo, porque a gente não tem o conhecimento do que é, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, tentar ler sobre os fenômenos, tem vários livros da Conscienciologia disponíveis gratuitamente online, que a pessoa pode olhar no próprio computador, sabe? Ver como é que são os fenômenos, ver que tipo de fenômenos existem, e aí a pessoa vai naturalizando, ela vai vendo que ela não é a única que tem essas vivências, que isso pode acontecer, qual a utilidade disso no dia a dia, então não precisa fugir desses fenômenos, né? Não precisa esconder isso das pessoas, isso não é mais um tabu. Foi há muitos anos atrás, né? Mas hoje não é mais esse tabu. Então eu acho que tentar levar com naturalidade é o primeiro passo para a gente superar o medo. É verdade. Agora, a gente vê que, por exemplo, tem alguns filmes que retratam o parapsiquismo, que eles são classificados como filmes de terror, né?
Então a gente vê, por exemplo, o sexto sentido, que é aquela criança que percebe muitas consciências que já passaram pela morte biológica e vai, de alguma maneira, buscando o entendimento daquele processo e tudo, é tido como um filme de terror, né? A gente percebe essa condição. Mas hoje já tem muitos outros que falam, né, de experiências de crianças que foram assistidas ou pessoas que passaram pela experiência da quase morte, né? Tem uma criança nos Estados Unidos mesmo que lançaram um livro que é Eu Voltei para Contar. Então acho que a criança mostra que teve interação com o extrafísico, né, com comunidades. Então é bem interessante a gente estudar um pouco sobre esse assunto. Agora, a gente pode confundir, veja se eu estou errado, né, se pode ter essa confusão, que as pessoas podem confundir o que é mediunidade com parapsiquismo. Sim, é importante fazer essa diferenciação, né, André? Então, a mediunidade ela é uma condição religiosa ou mística. Então, ela é considerada um dom, né, algo divino. E geralmente ela é subjugada, ou seja, a pessoa médium, ela recebe aquelas mensagens, ela recebe aqueles espíritos, mas ela não tem muita autonomia na forma como ela age dentro do seu parapsiquismo. Então, ela, na verdade, muitas vezes nem conhece o que ela está fazendo, ela nem entende tecnicamente o que ela está fazendo ali. Ela só segue ordem subjugada, né? E o que a gente tenta trazer aqui no parapsiquismo é a habilidade desenvolvida pela própria pessoa nas vidas passadas. Então, isso não é um dom, ninguém deu isso para a pessoa. A própria pessoa desenvolveu isso com ela mesma ao longo de várias vidas, né? E ele deve ser utilizado de forma lúcida e autônoma, dentro do possível. Então, quanto menos a pessoa precisar delegar essas habilidades a alguém, a um guia, a alguma coisa, alguma reza, melhor, porque aí a pessoa tem mais autonomia. E lucidez, porque daí ela vai entender o que está acontecendo, né? Então, se ela está fazendo, por exemplo, uma psicografia, que acontece, ela vai estar interagindo com aquela consciência extrafísica também, ela não vai estar ali só passiva, né? A gente tenta trazer um conceito que se chama passividade ativa. Então, quando você está trabalhando com o amparador, você está ali numa passividade, mas você está entendendo, você tem lucidez, você também está ativo. Então, ele não vai, por exemplo, tomar conta do seu corpo, né? Vamos dizer assim, porque você está ali lúcido, você tem as rédeas da situação. Então, eu acho interessante a gente trazer essa diferenciação, porque pode se confundir esse conceito, né, André? Entendi. Ou seja, você está querendo até deixar claro que a gente pode desconectar processos religiosos, processos até filosóficos, do fenômeno em si, porque ele vai acontecer independente do que a pessoa admite ou acredita, né? A gente até coloca assim que do ponto de vista da ciência, você não deve até acreditar nas coisas, mas ter aquela curiosidade, né, em que vai buscar você chegar na própria verdade, né, ter ali a busca, né, científica das coisas. Agora, o que você está trazendo é que, tirando então essa conotação, você vai perceber que ele puro, o fenômeno existe, não é? Exatamente. Agora, eu queria entender de ti, já falamos de parapsiquismo, percebemos que tem muitos casos, muitas situações no dia a dia que podem até indicar esse parapsiquismo. A gente vê diversos filmes, diversas situações, né, diversos contextos que mostram a existência dele, dessa condição parapsíquica, e que ela é algo natural, né? Agora, o que eu queria entender é por que é importante para a ProExis, para a programação existencial, para o projeto de vida. Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui com a Larissa Impérico, diretamente de Londres, conosco. Estamos aqui de volta na nossa RCI, são 10 horas e 42 minutos. Aqui diretamente de Foz do Iguaçu, transmitindo para o mundo através desde a rádio, que é justamente nós estamos aqui pela AM, mas ao mesmo tempo, além da própria rádio, nós estamos pelo Facebook. E aí pelo Facebook o mundo é nosso, certo? Agora voltamos aqui com a Larissa. E Larissa, a gente deixou uma questão no ar.
justamente de que o parapsiquismo ele faz parte, você falou aí de diversos casos, diversas situações, até da sua infância, né, em que você tinha ali o parapsiquismo e muitas vezes as pessoas não sabiam às vezes explicar para você, né, te dar o apoio, porque se fala pouco do assunto, as pessoas elas são muito, vamos dizer assim, embotadas, que nem você falou, ou seja, elas às vezes não têm desenvolvido o parapsiquismo, mas apesar de ser algo mais natural, pessoas que elas estão às vezes mais ligadas à natureza, elas podem ter mais facilidade ou não, né? Mas a gente pode ver que existem determinadas culturas em que as pessoas elas são mais abertas. A gente percebe que no Oriente é muito mais fácil, o pessoal é muito mais aberto a aceitar essa condição, e no Ocidente as pessoas são mais assim materialistas de fato, né? Ou seja, mais pragmáticas, elas acabam tendo assim que nem o pessoal chama, uma espiritualidade, né, mais embotada, porque ela fica muito no pragmatismo da sobrevivência humana, né? E você está mostrando que a gente, na verdade, tem que lidar com as duas coisas. A gente tem que lidar com a sobrevivência, a gente não pode viver de luz, né? Mas também, ao mesmo tempo, nós não podemos desconectar com a nossa natureza, né? A nossa procedência. Então, explica para a gente sobre isso. Então, assim, sobre parapsiquismo e ProExis, né, André? Só para recapitular, o que é a ProExis? Ela é a programação existencial que a própria consciência fez antes de renascer nesse corpo físico. Então, ela programou uma tarefa existencial para ela cumprir aqui, né? Dessa forma, o parapsiquismo ele é fundamental, porque ele é o canal de conexão da consciência com as realidades extrafísicas. Então, ele pode auxiliar, por exemplo, na interação energética, as ideias inatas, a pessoa resgatar essas ideias, né, os cons de lucidez da pessoa, então a pessoa recuperar essas unidades de lucidez, os insights, então a pessoa às vezes ela quer fazer uma assistência, ela tem aquele insight na hora certa de ter aquela ação que fez toda a diferença na ProEx dela, né? Isso tudo tem a ver com a abertura do parapsiquismo da pessoa. Comunicação com consciências extrafísicas, amparadores, consciências mais evoluídas, que estão aqui para nos ajudar. Então, assim, tem diversos fenômenos que o parapsiquismo ele pode contribuir, e até a pessoa lembrar da própria ProExis, né? Porque isso vai depender do parapsiquismo da pessoa também. Porque eu posso até ter uma ideia técnica, mas se eu não estou com o meu parapsiquismo desenvolvido, às vezes eu não consigo nem acessar o que é a minha programação existencial. Então, até para você começar a falar de ProExis, na minha opinião, o parapsiquismo está completamente ligado a esse tema. É verdade, bem interessante isso, né? Agora, como você utiliza o parapsiquismo no seu dia a dia? De que maneira? Como a Larissa funciona nisso? Eu utilizo bastante, André. Assim, na verdade, ele faz parte da minha vivência no dia a dia. Assim, ele já é algo bem naturalizado, como a gente conversou, né? Percepções de energia, projeções, clarividência, clareaudiência, tudo isso é bem, assim, corriqueiro, tá? Na minha rotina, e me ajuda muito, assim como eu estava falando para vocês, né? A ter uma direção das próximas tarefas que eu quero cumprir, da minha programação existencial, né? Principalmente estando no internacional, tem muitas demandas existenciais. Então, assim, saber para onde eu vou direcionar, né, o meu foco, tudo isso, ter contato com essas consciências extrafísicas aqui, né, porque querendo ou não, eu estou mais isolada do grupo evolutivo, do grupo da Conscienciologia, eu não estou junto ao grupo intrafísico, né? Então, é dessa forma que eu tento utilizar no meu dia a dia. Agora, por exemplo, você é uma pessoa, pelo que me consta, né, eu posso estar errado, que lida muito com o público, né, lida com pessoas que estão passando por alguma necessidade específica, né, do ponto de vista de visto, do consulado, alguma coisa nesse sentido. Então, você lida com o público. O fato de lidar com pessoas, o parapsiquismo acaba sendo muito importante para você? Sim, ele é importante tanto para você desenvolver o parapsiquismo, né, quanto para você atender melhor essas consciências que chegam. Porque ele vai ajudar, provavelmente, vamos dizer, um exemplo, né, psicometria. Você lê a energia da pessoa, você sabe, às vezes, muitas vezes, tudo que a pessoa
tem para lhe dizer como é que é o temperamento da pessoa, como é que é a vivência da pessoa. Tudo isso chega antes da própria pessoa, algumas vezes, né? E às vezes a pessoa, ela procura determinado serviço, mas o que ela precisa é outra coisa. Então, é muito comum, só para dar um exemplo, assim, pessoas que vão buscar um profissional, vamos dizer, um advogado, né? Mas, na verdade, que a pessoa tenha uma demanda psicológica. E aí é isso que ela precisa naquele momento. Então, não que você vai deixar de fazer o seu papel como advogado, mas às vezes você precisa fazer uma outra assistência para daí sim ajudar a pessoa na demanda que ela lhe buscou, né? Eu atendi imigrantes por muitos anos aqui no Reino Unido. Agora eu estou atuando diretamente mais com os escritórios, mas de qualquer forma, parapsiquismo é igual, né? Você percebe as coisas, às vezes até no e-mail, né, André? O e-mail já vem com energia que você percebe alguma coisa ali. Então é bem interessante quando a gente inclui o parapsiquismo no nosso dia a dia, né? Nas nossas vivências, e aí a gente utiliza como uma ferramenta para evoluir e para ajudar os outros também, né? Agora, quando você lida assim com um grande público ou até mesmo com escritórios, né, despachando informações assim dessas pessoas que querem resolver problemas, possivelmente, e você não fica meio que assim desenergizada, meio às rascas, né, de lidar assim com o problema dos outros, etc. Como que você de alguma maneira se recompõe? Com uma boa noite de sono, uma boa alimentação, ou você vê que o parapsiquismo ele ajuda nessa condição de você não ficar entregue às baratas? Não, ele ajuda bastante. Eu acho que isso é bem comum, dependendo do trabalho que você vai fazer, né? Então, às vezes é um trabalho de larga escala, que aquilo ali vai impactar famílias, vai impactar muitas pessoas, e isso pode causar, né, um cansaço energético, uma demanda energética muito forte. Então, o que geralmente eu faço é trabalhar as energias, né, as manobras energéticas. Não sei se a gente fala aqui ou se o André já falou nos programas anteriores, mas são aquelas manobras. Não, se você quiser falar, pode falar. Quais seriam essas manobras que você faz? São as manobras de você movimentar as energias, então você leva as energias dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e vai aumentando a velocidade até entrar em algo chamado estado vibracional, em que você vai limpar o seu campo energético com esse estado vibracional. E aí nós temos também as manobras de exteriorização de energias, então você coloca suas energias no ambiente, ou a absorção. Essas são as manobras básicas, tá? Que a gente chama de mobilização básica de energias na Conscienciologia, e elas são muito, muito úteis, principalmente nesses momentos. Aí, claro, inclui também o que o André falou, né? Boa noite de sono, boa alimentação, tudo isso a gente não exclui, né, gente? Está tudo junto. Mas as manobras ajudam bastante também. Muito bom. A gente vê aqueles filmes em que a pessoa vai lá e abraça uma árvore, ou quer colocar o pé diretamente no chão, na grama. Você vê que isso ajuda essas trocas energéticas? Ou de repente isso não precisa disso? Isso pode ajudar porque o que a pessoa está fazendo ali, explicando tecnicamente, ela está absorvendo energias imanentes para tentar recompor o holochakra dela. Então, provavelmente, ela sentiu um desgaste energético, ela vai lá na natureza, que são energias mais limpas, né, energias imanentes, e ela absorve essas energias. Até pode funcionar, né? O contato com a natureza ele é muito bom, não só para as energias, né, para a pessoa, para a saúde mental da pessoa. Mas o ideal é a pessoa fazer isso sem precisar de nada, né? Sem ela precisar sair de casa, ir lá na árvore, ir lá no parque, seja o que for, ela conseguir fazer isso sozinha em qualquer ambiente, porque às vezes não tem como, né, André? Você ir lá na árvore, no parque. É bom você ter essas ferramentas com você, seja onde for. Entendi. Muito bem. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, e como utilizar, então, o parapsiquismo, uma ferramenta de potencialização da sua programação existencial. Mas eu queria que você respondesse depois do intervalo comercial e já voltamos rapidinho. Voltamos aqui agora com a Larissa Hipérico, falando sobre parapsiquismo e programação existencial. Você tem parapsiquismo? Você admite essa realidade? Já ouviu falar? Tem curiosidade? Não é possível no Brasil não ter falado, não ter escutado sobre parapsiquismo. Agora, vale a pensar se você aplica ou não, utiliza isso no dia a dia, ou ainda é um processo meio que místico, um processo meio que religioso, ainda não utilizado como maneira científica no teu dia a dia, colocando ali, né, em prática essa realidade. Bem, vamos ver aqui jogamos uma questão para a Larissa.
justamente como, Larissa, usar esse parapsiquismo como ferramenta potencializadora da programação existencial. Quais são as dicas que você daria? Então, eu acho, primeiro, André, se conhecer, né? Então, fazer autopesquisa, saber os tipos de parapsiquismo que tem mais facilidade. Então, esses tipos que a gente conversou agora há pouco. Então, por exemplo, para mim, eu tenho facilidade de sentir as energias do ambiente? Eu tenho facilidade de sair do meu corpo ou não? Então, primeiro assim, desenvolver mais os que eu já tenho e utilizar esses que eu já tenho sem medo. Então, fazer o autoenfrentamento, utilizar bem esses que eu já tenho e os que eu ainda não tenho, aplicar técnicas para desenvolver melhor. Então, por exemplo, a projeção lúcida, ela é muito útil, né? Na aplicação da ProEx, no contato com amparadores, até na pessoa perceber por ela mesma que ela não é esse corpo físico, né? É uma das melhores evidências que a pessoa pode ter, é a projeção fora do corpo. Então, se você não tem, por exemplo, projeções lúcidas, faça as técnicas, tente as técnicas, aplique. Bote 1, 2, 3 semanas, seja lá o tempo que for, para você desenvolver essa habilidade. Porque isso vai ajudar demais a pessoa. E principalmente pessoas que estão fora, que estão mais afastadas, né? Que não estão junto com... por exemplo, o CAEX tem diversas dinâmicas que a pessoa pode fazer, né? Mas às vezes a pessoa não tem como ir lá. Então, como a gente está falando aqui de autonomia, é a pessoa ter autonomia sobre a sua ProEx, sobre o seu parapsiquismo, sobre a sua evolução, né? E aí também junta tudo que a gente já falou. Então, insights, tudo isso o parapsiquismo vai ajudar a pessoa a perceber quais são os próximos passos, onde ela deve investir a energia, o que se deve fazer agora ou não. Então, assim, ele dá mais autonomia na ProEx da pessoa. Então, quanto mais a pessoa desenvolve o parapsiquismo, mais autonomia ela vai ter, na minha opinião, né? Tem a tarefa energética pessoal também, que pode ajudar bastante, que é a TENEP. A gente tem o manual disponível gratuito, online, para quem tiver interesse em aprofundar, mas é uma tarefa assistencial, energética com o amparador. Também ajuda a potencializar a ProEx da pessoa. Então, a gente só está dando uma pincelada aqui, né, André? Não tem como aprofundar muito, assim. Inclusive, amanhã temos o curso Programação Existencial, em que a gente vai falar bastante, vai falar de parapsiquismo, vai aprofundar nos temas da ProEx. Está todo mundo convidado para o nosso curso, porque lá a gente vai ter tempo para debater bastante esses temas, aprofundar e trocar experiências dentro desse, não só do parapsiquismo, mas como vários outros temas dentro da programação existencial. E para acessar, né, como que a pessoa faz? A pessoa entra no site da Apex, então apexinternacional.com, e daí ela vai olhar a loja de cursos, o curso vai estar disponível. Ele vai acontecer amanhã, domingo, no horário do Brasil, das 9 às 17. Ok, das 9 às 17 horas ela tem uma oportunidade de ter um banho de loja, entender tudo sobre programação existencial, tudo aquilo que ela queria perguntar e não sabia para quem, ele vai poder fazer amanhã, é isso. Exatamente. Muito bem. Agora, professora Larissa, a gente está chegando aqui meio que nos minutos finais. A gente queria que você fizesse suas considerações, que você ou falasse um ponto ou outro que passamos despercebido e que você acha que é importante reforçar nesses minutos finais. Não, André, eu acho que a gente cobriu bastante, né? Vale sempre lembrar que o parapsiquismo, ele é algo natural, como a gente falou. Então, ele é algo que todos nós temos acesso. Ele não é delegado a pessoas especiais ou um dom divino especial. Ele é uma coisa normal, acessível, como qualquer outro sentido da consciência. Eu acho que o ideal é a gente buscar exercer isso, essa dotação, com autonomia, o máximo possível, né? Então, diferente de outras existências em que a gente era muito subjugado ou dependia de ir na igreja, dependia de rezar, ir num guia, a gente hoje pode fazer diferente. Então, a gente pode ser autônomo, a gente pode ter lucidez do que está acontecendo nas outras dimensões e com a gente nessa dimensão. Eu acho que é interessante, né, Larissa, quando a gente tem aquela questão desde criança, né, que a pessoa chega ali num quarto escuro, ela tem receio que tem alguma coisa ali dentro e etc. E aí é aprendido, é educado, né, que não há nada. Aí o pai vai lá, acende a luz e fala, não tem nada, criança. Mas às vezes pode ter sim,
determinadas consciências ali, essas consciências podem estar doentes ou não. Então, existem situações tanto de assistência quanto de autodefesa, não é? Ou seja, de blindagem daquele quarto, de conforto que os pais podem até passar para aqueles filhos. Então, tudo isso é interessante porque são variáveis em que, se a gente, de alguma maneira, programar o próprio cérebro de que essa percepção que você está tendo não é real e não existe, assim será gravado. Então, o nosso cérebro, ele é realmente uma máquina de entrada e saída de dados e de registro de emoções e de comportamentos também. Então, essa educação, se ela não foi assim muito bem feita, muito bem acolhida, com um espírito de investigação, de essa hiperacuidade aguçada do ponto de vista da questão da ciência, da pesquisa, a gente acaba colocando um borrão ali nas nossas parapercepções e para mudar isso na adultidade é um processo complexo, né? É verdade. Larissa, então, olha, agradecemos a sua participação. Então, reforçando o convite que a Larissa fez, né, que o curso ele é aberto ao público geral, não precisa, sim, já ser um grande pesquisador da área, mas se for, vai aprofundar, porque ele é um curso que ele é com um tema bem específico, né, ele é um curso que, se a gente for avaliar, né, professora, ele foi lá ministrado antigamente pelo próprio professor Valdo, né? O professor Valdo ele lançou um livro sobre o Manual da Programação Existencial. Esse curso ele é feito com base no manual e é feito todo um passo a passo de investigação dessa programação existencial, desse projeto de vida. Então vamos pensar que lá atrás quem dava esse curso era o professor Valdo, e amanhã vai ser a professora Larissa. E quem mais são os professores do curso, professora Larissa? É o Marcelo Silva e a Ana Lu Galotti. O Marcelo que está, vamos dizer assim, o Marcelo que é nos Estados Unidos, e a Ana Lu Galotti que está aqui em Foz do Iguaçu. Então, basicamente, uma equipe que vai estar vamos dizer assim, em diversos cantos do planeta, em 3 cantos do planeta, mas a assistência ela vai acontecer de uma forma muito importante. Então, fico aí o convite, agradecemos a Larissa e até mais, Larissa, até a próxima oportunidade. Obrigada, André. E só para lembrar, pessoal, vai ter o curso em inglês na semana seguinte, viu? Semana que vem nós temos em inglês também. Quem quiser fazer e exercitar a língua inglesa, todos convidados. Excelente, obrigada, pessoal, né? Uma ótima tarde. Exatamente, excelente oportunidade, Larissa. Então quer dizer que neste domingo, amanhã, quer dizer, a pessoa pode comprar hoje para amanhã, em português, e se ela quiser também acessar o curso em outro idioma, que é o inglês, ela também pode acessar, que vai ser domingo que vem. Então está feito o convite. Obrigado, Larissa. Vamos continuar aqui no nosso programa. Agora nós passaremos um outro bloco que é o ProExis do Mundo. Tá? Vamos a essa dica e já voltamos. Oi, meu nome é Catarina, eu tenho 22 anos e bem-vinda a mais um ProEx no Mundo. Eu conheci a Consciologia quando eu tinha 12 anos, através do meu pai. Ele estava fazendo o CIP. E ele chegou em casa contando como estava sendo essa experiência e falando do ECP1. Através dessa fala dele, eu entendi que a Consciologia ela poderia me fornecer bastante liberdade, e esse foi o primeiro ponto que me fez querer entrar e conhecer o que era essa ciência. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei para o voluntariado. Na época, o meu interesse maior ele era de conseguir entrar para um Greenvex que tinha aqui em Caxias. Eu fui integrante desse grupo, voluntária, então, do IPC e da Sinvex ao mesmo tempo para poder participar do Greenvex, que estava sendo sediado no IPC, mas é responsabilidade da Sinvex. E aí, então, eu fui integrante desse grupo. Durante um período, fui coordenadora aqui em Caxias. O interesse maior, ele sempre foi conhecer o que era a Invex para poder aplicar a técnica. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu não ia me aprofundar nisso a nível proexológico, não era o tema que eu vim desenvolver. Eu, então, conheci a Holoconvívio quando eu tinha 16 anos. A Holoconvívio era uma pré-IC, e esse grupo, eles desenvolviam um estudo
da convivência com as diferentes espécies, dentre elas os animais. Então, é a convivialidade com o todo, né? Então, o meu interesse sempre foi na temática dos animais. Desde pequena, sempre me chamou a atenção, sempre disse que ia ser veterinária. Hoje curso veterinária aqui em Caxias. E eu vi que essa abordagem de trazer a veterinária para conseguir aprofundar dentro da Conscienciologia, ela seria uma boa estratégia de estudo. Então, a partir da aula convívio, eu vi que tinham outras pessoas interessadas nessa tematologia e comecei, então, a sentir mais ou menos um norte de o que eu queria fazer aqui dentro. Então, em maio de 2017, eu escrevi o meu primeiro verbete, que para mim foi um grande marco na minha evolução, foi o estresse pós-traumático no pré-humano. Isso eu estava com 17 para 18 anos. E em janeiro de 2019, eu escrevi o Migração Inversiva Proexológica, também verbete. E no meio tempo desses dois verbetes, eu escrevi um artigo para apresentar no simpósio de Invexologia. E hoje eu sou voluntária, fui convidada a voluntariar na Cosmoethos para desenvolver o estudo da cosmoética das pessoas aplicadas aos animais. Então, como nós somos cosmoéticos ou não nessa convivência com os animais. Faz um ano que a gente está desenvolvendo esse estudo lá dentro. A gente, a partir disso, formou um grupo de pesquisa, começou a desenvolver a parte escrita, a parte de estudo mesmo, de aprofundamento, de literatura, do que a gente já tem dentro da Conscienciologia, para conseguir aprofundar um pouco mais essa temática. Além disso, a gente está agora fazendo algumas lives, então eu apresentei uma live também sobre o tema esse ano. A longo prazo, eu tenho muito interesse em preencher alguns buracos, algumas lacunas na transição evolutiva de um princípio consciencial em consciência. Um princípio consciencial que está deixando de ser um princípio consciencial e está se tornando uma consciência. Eu acho que tem poucos estudos sobre isso, trazendo a etologia, que é o estudo do comportamento animal visto na medicina veterinária, e trazendo esse estudo de cosmoética e convivialidade com os animais, entre pessoas e animais. Acho que a longo prazo, uma possível tematologia que eu vou desenvolver lá na frente é para conseguir preencher esses buracos, essas lacunas evolutivas, né? Então, entender como que é feita essa transição do animal para, no caso, um humano, né? Então, é isso. Eu espero que tenha contribuído. Quem tem interesse na temática, pode sempre chamar, pode contar comigo. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Gente, então estamos aqui chegando no final do nosso programa, né, Projetos de Vida. Só fechando aquela pergunta que foi feita, né? A partir da autogestão, quais seriam as áreas existenciais da vida justamente de um intermissivista, de uma pessoa que planejou a vida humana? Então nós temos aí 8 áreas que seriam, primeiro, você com você mesmo, que é a intraconsciencialidade, né? Ou seja, o cuidado que você tem contigo, o alto valor, né? Você cuida de si, anda só estressado ou de alguma maneira tem o seu tempo do mindfulness, tem ali o controle, o cuidado com a sua saúde mental, principalmente nesses tempos de pandemia e etc. Nós temos a questão da saúde, a saúde de uma maneira ampla, que tem a ver com tanto a saúde biológica, quanto a saúde emocional, quanto a saúde energética. Então, quer dizer, evitar as intoxicações de diversos âmbitos. Por exemplo, você tem um vício de pensar mal dos outros? Como controlar isso? Então, aí fica uma dica. Outro aspecto, a questão profissional, que é um pilar da sua vida humana. Então, como anda e como você está cuidando dessa área. Outro aspecto que tem a ver com o teu convívio com as outras pessoas. Porque uma coisa é você com você mesmo e a outra com os demais. Não adianta a pessoa ser gênio e desenvolver diversas coisas e chegar em casa e chutar o cachorro, né? Ou seja, brigar com a esposa. Então, tudo isso faz parte de um refinamento, de um processo de convivialidade. Outro aspecto são as finanças. Porque a pessoa pode ter uma ótima profissão, ela pode fazer um excelente trabalho e ser um zero à esquerda no cuidar do seu bolso. Então, esse é um outro aspecto.
um sexto a sétimo aspecto aqui, que a gente já citou, seria o processo extrafísico, que foi comentado por Larissa, que é a questão de lidar com essas variáveis da multidimensionalidade. E por último, nós temos a interassistencialidade, quer dizer, que é o processo da assistência mútua. A gente ajuda o outro e também nós somos ajudados, nós não somos ilhas, né? E assim vai. Dentro de outros, esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa e voltamos com o Projeto de Vida sábado que vem. Bom final de semana e até mais.